O objetivo da nossa live é falar sobre jejum intermitente. Tirar as dúvidas de vocês sobre esse tema. Gente, juro, eu fiquei surpresa, viu? Quando eu lancei lá o box, a caixinha lá de dúvidas no Stories do Instagram, eu não imaginei que eu fosse receber tanta dúvida. Eu acho que foram perto de 50 perguntas, perto de 50. E aí eu fiz um filtro, e aí desse filtro eu fiquei mais ou menos com, deixa eu ver aqui, no meu papel, na minha pesca, com 35 perguntas. Acreditem se quiser, 35 perguntas sobre jejum intermitente diferentes, viu? 35 perguntas diferentes sobre jejum intermitente. Então é isso aí, a live de hoje, provavelmente ela vai ser parte 1 de, acredito eu, que umas 3 lives, provavelmente, 3 ou 4 lives. E aí assim, gente, como vocês me mandaram muitas perguntas, o meu objetivo hoje é responder as perguntas que estão aqui, tá bom? Então eu não vou focar muito nas perguntas, caso alguém aí pergunte alguma coisa, se por acaso eu ler rapidinho, beleza, mas se for, eu vou evitar responder, porque bem provavelmente essa dúvida que vocês vão me perguntar vai estar ao longo dessa série de lives que eu farei sobre jejum intermitente, tá bom? Então, na verdade, assim, tenham um pouquinho de paciência, porque a ideia é que hoje seja a primeira e semana que vem eu vou fazer mais 2 sobre jejum intermitente, tirando todas essas dúvidas que vocês colocaram aqui por inbox. Deixa eu ver o que é mais de recado que eu tenho para dar para vocês. Como sempre, não posso deixar de dizer aqui... Opa, esqueci de botar o celular no silencioso, agora sim. Só para deixar aquele recado clássico, acabou a live aqui, vai lá no meu perfil, clica lá no link, entra lá no grupo do Emagreça com a Nutri, no meu grupo do Telegram, na verdade no meu canal do Telegram. Se você quer emagrecimento, tá bom, porque tá rolando muita dica bacana por lá. E é isso aí, eu acho que eu já dei um tempinho. Ah, sim, outra dica importante. Clica aqui nesse aviãozinho de papel que tá aqui embaixo, se você acredita que esse tema possa interessar a seus familiares, seus amigos. Clica aqui e convida todo mundo para participar dessa live também, tá bom? Que tá show, viu, gente? Tá show. Selecionei hoje 10 das 50 mil perguntas que vocês me mandaram. E quero só começar, claro, fazendo uma introdução rápida para caso alguém tenha caído de paraquedas aqui e nunca ouviu falar, por exemplo, de jejum intermitente, ou já ouviu falar, mas não sabe direito o que é. Vou esclarecer um pouquinho, tá bom? E aí logo depois a gente entra para algumas das perguntas que vocês me fizeram. Se eu ficar um pouquinho rouca, desculpa, é que hoje eu falei muito. Mas fato é, gente, se a gente tivesse que criar um conceito para jejum intermitente, o que é que seria? Na verdade, dá para a gente chamar de padrão alimentar. É um padrão alimentar que ele visa muito mais focar em quando você vai se alimentar do o que você vai comer quando você comer. Então, jejum intermitente seriam períodos em que você alterna a isenção completa de alimentação, que é o ato de jejuar, é você não comer nada calórico, com períodos de alimentação. Então, via de regra, em qualquer protocolo de jejum intermitente, geralmente, mesmo num protocolo de 24 horas de jejum, e talvez quem tenha caído aqui de paraquedas deve ficar até meio assustado. Caramba, 24 horas de jejum? Sim, é possível você colocar alguns protocolos onde a pessoa vai jejuar por 24 horas, e às vezes até mais, viu, gente? Mas vamos falar aqui num protocolo de até 24 horas. Mas geralmente dentro desse protocolo de 24 horas, a pessoa não passa um dia inteiro sem se alimentar. Observe por que não. Via de regra, ela vai comer, por exemplo, à noite. Então, o jantar dela vai ser a última refeição que ela vai fazer naquele dia, onde ela se alimentou normalmente. Aí digamos que ela vai fazer um jejum às 8 horas da noite. E a próxima refeição dela vai ser 24 horas depois, ou seja, no dia seguinte ela vai jantar novamente. Então observe que ela não passa um dia inteiro sem se alimentar, mas ela passa 24 horas porque o período do sono a gente sempre vai somar a esse período, né, em que a pessoa está em jejum, porque de fato é um momento em que qualquer ser humano está em jejum. Enquanto a gente está dormindo, naturalmente a gente não come. Então
naturalmente a gente faz esse jejum, que a gente sim poderia chamar de um jejum intermitente. Afinal de contas, a gente ali vai acordar e vai quebrar ele em algum momento do dia, né? Seja no café da manhã, ou algumas pessoas naturalmente não sentem fome de manhã e acaba o almoço sendo a primeira refeição, enfim. Mas no padrão mais convencional, geralmente é o café da manhã que a gente vai usar. Tanto que em inglês o nome de café da manhã, né, é breakfast, que seria break, né, de quebra, de fast, que é jejum. Então, no fim das contas, o café da manhã é justamente um desjejum, né, que a gente chama também em português, é uma quebra do jejum. Então, assim, observe que mesmo então no protocolo de 24 horas, via de regra, essa pessoa ela vai se alimentar todos os dias, mas ficaria ali, digamos, do jantar até o jantar seguinte ou do almoço até o almoço seguinte. E, na verdade, o objetivo, que eu vi que alguém aí perguntou, qual seria o objetivo de fazer jejum intermitente? Se vocês pararem para pensar, na verdade, jejum já existe na vida do ser humano há muito tempo, e aí eu nem vou comentar na época que a gente era nômade ainda, né? Obviamente, se a gente vivia insegurança alimentar, jejum era algo que, querendo ou não, iria acontecer, porque não necessariamente a gente não tinha um supermercado à nossa disposição, aberto 24 horas, então na verdade a gente dependia ali daquilo que a gente conseguia caçar, daquilo que a gente conseguia coletar ali, né, as frutinhas, etc. Então não necessariamente a gente tinha ali 100% do tempo, como a gente já tem hoje, alguns milhares de anos na nossa era mais moderna, disponibilidade de comida 24 horas, acesso à comida 24 horas. Então, sem dúvida lá, quando a gente era nômade, isso era algo normal e inevitável de acontecer na nossa rotina. Mas depois, né, pós essa era nômade, as pessoas continuam jejuando por diversos motivos, e talvez o principal deles é por motivos religiosos, né? Então a gente vê que em muitas religiões, seja no cristianismo, seja o Ramadã, por exemplo, no islamismo, enfim, as pessoas hoje, acho que talvez o mais natural seja elas jejuarem muito mais por motivos religiosos, enfim, por acreditar que isso realmente seja por purificação ou por N coisas diferentes, mas as pessoas jejuam muito por motivos religiosos ou como forma de penitência, enfim. Então, o fato é, o jejum continua na vida das pessoas, mas a verdade é que, até nos estudos científicos, quando as pessoas até avaliavam determinados padrões e determinadas religiões em que naturalmente se existia o jejum, eles observaram que, caramba, pode ser que o jejum também seja uma ferramenta para induzir déficit calórico, para fazer com que a pessoa consiga emagrecer. E sim, gente, acabou que já há algumas décadas o jejum vem sendo estudado como uma forma também de emagrecimento, como uma forma de induzir o déficit calórico, assim como uma dieta padrão de restrição calórica, assim como o que ela visa promover, né? Que no final das contas, no final do dia, das semanas, do mês, é déficit calórico. E a gente sabe que essa é a principal ferramenta, é isso que a gente precisa para que a gente consiga emagrecer. Então, começou a se estudar muito o jejum intermitente também como uma ferramenta de emagrecimento. E, na verdade, a maioria das perguntas até que eu recebi de vocês, elas têm muito esse sentido, de como o jejum pode atuar de diferentes formas ou até para outros benefícios na saúde, que isso é uma coisa que eu vou deixar para uma outra live, porque tem muitas coisas que a gente pode falar. Claro que boa parte dos estudos ainda é feito em ratos, muita coisa in vitro, então a gente tem que ponderar sobre algumas coisas, tá? Mas aparentemente pode trazer alguns benefícios sim, que não apenas o emagrecimento. A gente poderia estar falando aí de uma possível melhora a nível de saúde cardiovascular, de melhora de sensibilidade à insulina, que isso aí já está muito claro. Então, para reduzir resistência à insulina, sem dúvida nenhuma, o jejum é uma estratégia positiva para a gente utilizar, mas eu posso explicar isso melhor em uma outra live. Então, o fato é, a gente como nômade, a gente evoluiu provavelmente tendo alguns períodos de jejum, mas aí chegamos nessa era moderna de muita fartura de comida e o jejum até passou a ser visto como algo estranho, né? Como algo, eu particularmente, como nutricionista, quando eu ouvi falar sobre jejum intermitente da primeira vez, eu fiquei com os meus 2 pés atrás. Eu falei, pô, peraí, o que é que essa galera tá inventando agora? Sabe, agora então a moda vai ser ficar sem comer
para conseguir emagrecer, que dietinha da moda. Óbvio que o meu primeiro pensamento realmente foi esse, eu fiquei com o pé atrás, porque para mim como nutricionista, eu pensava assim, cara, que negócio de jejuar nada, a gente tem que ficar sem comer, a gente tem que comer direito. Eu pensava assim, e na verdade continuo pensando que sim, a gente tem que comer direito, que isso é o mais importante. Mas a grande questão é, será que jejuar por alguns períodos esporádicos, e eu quero falar aqui um pouquinho dos protocolos, a live vai ficar salva, será que jejuar por alguns períodos esporádicos não pode ser colocado como uma ferramenta acessória nessa estratégia de emagrecimento? Será que a depender da pessoa que eu estou falando, se ela tem uma facilidade maior ou menor, né? E nesse caso aqui que eu estou falando é maior, se a pessoa tem uma facilidade maior em passar períodos um pouco mais prolongados sem se alimentar, será que isso não pode ser uma estratégia que talvez para ela funcione muito melhor do que eu pedir para ela comer porções menores em várias refeições do dia? Então, na verdade, gente, o que eu peço aqui até a todos os colegas nutricionistas, caso eu tenha aí colegas nutricionistas que também estejam assistindo, e até que estão entrando no mercado agora, que estão estudando mais sobre essas estratégias de emagrecimento agora, eu acho que o que a gente precisa fazer primeiro é abrir a cabeça para estudar mesmo, para se debruçar sobre os estudos que tem hoje e verificar se isso é uma ferramenta possível ou não. E vocês vão ver que no fim das contas, e até quando vocês conversarem com os pacientes em consulta e mostrarem as possibilidades, os tipos de protocolos, como a pessoa poderia encaixar isso de maneira confortável na rotina, que isso sim pode ser uma estratégia que você pode adicionar e que ela pode ser muito efetiva para o emagrecimento. Ou não, tá? Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso aqui com vocês. Então assim, quais são os protocolos? Primeiro eu quero falar dos protocolos e depois eu quero falar para quem que eu não indicaria a estratégia de jejum intermitente, tá bom? Então quais seriam os protocolos mais comuns? Talvez aquele que todo mundo aí já ouviu falar, provavelmente, é o tal do 16/8, que é você jejuar por 16 horas e você ter uma janela de alimentação. Para quem não está habituado a esse termo, nada mais é do que aquele período em que você vai utilizar para fazer suas refeições dentro de um protocolo de jejum intermitente. Então, 16/8 é você jejuar por 16 horas, ou seja, você jantou às 20 horas, por exemplo, e você vai dormir depois desse jantar e você só vai acordar no dia seguinte, não vai tomar o seu café da manhã e você vai almoçar. Então, você ficaria 16 horas sem comer, das 8 da noite até as 12 horas, meio-dia do dia seguinte, e faria a sua alimentação normal de meio-dia até 8 horas da noite. E aí, um dos protocolos mais comuns é esse, você diariamente ou sempre que não tiver fome nesse período da manhã, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre jejum natural versus esse jejum mais programado, mas assim, quando a gente geralmente usa o termo jejum intermitente, né, a gente está falando de algo mais programado, que você está programando ali não se alimentar naquele período e vai deixar a sua janela de alimentação, né, estabelecer que toda a sua alimentação vai ser feita ali dentro daquelas próximas 8 horas, por exemplo, que seria o protocolo 16/8. A gente tem um outro protocolo, a gente tem também jejuns de 24 horas, como eu falei, que costumam ser assim, do almoço até almoço, ou do jantar até o jantar do dia seguinte. E quantas vezes por semana você vai fazer? O que você mais vê de testes de protocolos são 1 a 2 vezes por semana de jejuns desse tipo, de 24 horas. Um outro tipo que talvez seja o mais testado, principalmente com os ratinhos, mas também com seres humanos, o protocolo que mais a gente vê em estudos científicos é o que eles chamam de 5x2, 5:2.2, que seriam o quê? 5 dias onde a pessoa comeria normal, ou seja, digamos, se o objetivo ali é testar, comer um paciente que eu quero que ele emagreça, por exemplo. Então o objetivo seria que em 5 dias ele fizesse uma dieta mais normal, confortável, eu diria ali no nível normocalórico, e em 2 dias da semana ele faria algo bem restritivo, 500 calorias por dia. É bem restritivo. Se a gente pega aí, digamos, para uma mulher eu passaria uma dieta ali, depende da atividade física dela, depende de várias coisas, mas digamos que
1.200 calorias é o mínimo, né? É o mínimo que eu particularmente gosto de passar. 1.000 já me dá uma agonia, abaixo de 1.000 de jeito nenhum. Então, digamos que 1.200 calorias. Pô, então talvez se ela faz uma média de 4 refeições no dia. Café da manhã, almoço, lanche e jantar, talvez seria o mais normal. Pô, uma grande refeição dela teria 350 a 400 calorias, mais ou menos isso. Então, observe que comer 500 calorias em um dia é você fazer ou uma refeição bem grande, carregada um pouco mais na gordura, por exemplo, na gordura e na proteína, poderia ser. Fato é, qual é a grande questão desse protocolo? Você pode dividir essas 500 calorias como você bem entender. Quero comer 5 refeições de 100 calorias. Beleza. E, Paulo, eu ainda vou chamar isso de jejum? Sim. De acordo com esse protocolo que muitos pesquisadores utilizam, eles chamam isso de jejum. Então é um dia onde você pega para reduzir agressivamente as calorias que você consome. E não importa muito a maneira que você distribui isso num dia. Óbvio que o conceito mesmo de jejum, se a gente for pegar, é se abster de comida, né? De qualquer coisa calórica. Mas sim, esse protocolo 5x2, que talvez seja o mais testado e utilizado, chamado como jejum intermitente, a ideia dele, o conceito dele é que você pegue 2 dias da semana para reduzir drasticamente a mais ou menos 500 calorias o que você consome no dia, que sim, se a gente pensar, e aí vem a grande questão, né, gente? Ai, Paulo, e qual é o melhor protocolo? Gente, assim, a gente não tem essas respostas de verdade. Porque, na verdade, para dizer qual é o melhor protocolo, depende de vários fatores, né? E a gente não tem tantos estudos, assim, comparando esses diversos tipos de protocolo, né? Pegando um grupo grande, testando vários tipos de protocolo, acompanhando ao longo do ano, para saber qual resultou e melhor. Seria bem complicada essa comparação até. Então a gente não tem muito essa resposta, mas para mim, qual é o melhor protocolo que eu devo chegar ali, talvez em acordo com o meu paciente? É justamente conversando com ele, apresentando as possibilidades e entendendo um pouco como é a rotina dele. Eu acho que às vezes você fazer, digamos, imagine 3 dias direto de uma alimentação ali mais normocalórica, uma alimentação talvez onde a pessoa vai estar comendo carboidrato ali no nível moderado e tal, e aí no dia seguinte você fala, beleza, agora são 500 calorias. What? Eu acho que eu não conseguiria realmente fazer isso. Eu acho que esse dia para mim seria bem penoso, bem penoso. E não é à toa, gente, que a gente vê quando esse tipo de protocolo, por exemplo, é aplicado com humanos, a gente vê quando isso é acompanhado por mais de 6 meses, a gente tende a ver uma desistência das pessoas. Por quê? Talvez porque realmente o negócio seja difícil de ser levado a longo prazo. Então, na verdade, a gente tem que manter a mente aberta, entender quais são as possibilidades de benefícios, o que pode ter de benefício, o que pode não ter, para explicar para o nosso paciente e decidir ali com ele o que é melhor, o que talvez se encaixe na rotina, ou até pedir para que ele teste algumas coisas, se ele acha que é da vibe dele, e qual é o papel principal do nutricionista aí. Ajustar o que é que vai estar na janela de alimentação. Observar com que frequência você vai colocar esse jejum na semana para que a pessoa ainda esteja conseguindo ingerir uma boa quantidade de energia, porque a gente sabe que se essa quantidade de energia dentro da janela de alimentação fica extremamente baixa, a gente incorre em que erro? De a pessoa comer muito pouca caloria. E isso sim a gente já sabe que tem um certo nível de prejuízo para o metabolismo dela. Então, já respondendo aqui até uma das perguntas, eu não estou seguindo o meu roteiro, mas beleza. Já respondendo aqui uma das perguntas que estava lá embaixo para responder, se o jejum acaba prejudicando ou não o metabolismo, diretamente, gente, o que eu li dos estudos que eu consegui ler, onde testaram jejum intermitente e observaram ali o metabolismo, né, se aumentava, se diminuía, tem até um estudo que mostra que pode aumentar, foi testado em pessoas magras, mas que viu que a nível agudo pode até aumentar o metabolismo por conta da liberação de noradrenalina, que é um tipo ali de catecolamina que realmente aumenta ali queima de gordura e tal, e acabou jogando a nível agudo. Observe, não vai fazer com que você queime, ai nossa, vou queimar calorias a rodo, então meu metabolismo vai aumentar horrores. Não, é a nível agudo, é olhando assim, essa hora aqui que a pessoa está em jejum, vamos ver o que é que acontece, e a nível pontual, os autores identificaram que tem sim um leve aumento ali do metabolismo.
Não que isso seja significativo, tá bom? Mas fato é, a maioria dos estudos não aponta para uma queda de metabolismo causada pelo jejum. Mas o que é que a gente já sabe? A gente já sabe que uma restrição calórica muito severa pode sim ter prejuízos ao metabolismo. Aparentemente sim. Exatamente por toda aquela questão do seu corpo ver que assim, você está caminhando talvez para um estado de inanição. Então ele pensa assim, caraca, essa pessoa está em insegurança alimentar, ela não está encontrando alimento. Então se ela não está encontrando alimento, vamos tentar aqui gastar um pouquinho menos de energia para manter as funções vitais dela, que provavelmente é melhor. Isso aqui vai ser, a gente vai estar dando mais segurança para ela. É assim que o nosso corpo pensa. Então, aparentemente, uma restrição calórica muito severa poderia levar a isso. Então, qual é o papel fundamental do nutricionista? É realmente fazer com que a pessoa, dentro dessa janela de alimentação, ela consiga ingerir um montante bom de calorias, um montante bom de proteínas, principalmente. Se o objetivo dela é emagrecer, por exemplo, usando o jejum intermitente, que ela consiga ali ter um mínimo de substrato energético, um mínimo de proteína, para ajudar ela a manter a massa magra dela no lugar, né? Então, já dando um spoiler de jejum e perda de massa magra, vai ter perda de massa magra? Não necessariamente. A grande questão é, você está treinando? Está fazendo exercício de força? Dentro da janela de alimentação, está comendo uma boa quantidade de proteína? Se sim, você provavelmente não vai ter não vai ter perda de massa magra com isso. Então, observe que importa muito mais realmente o que você come, quando você come. Mas o jejum é sim uma possibilidade e que eu julgo uma possibilidade muito boa e que eu tenho pacientes que realmente conseguiram de fato emagrecer por conta do jejum intermitente, porque caiu como uma luva para eles esse padrão de restrição. Por que é um padrão de restrição? É um padrão de restrição calórica. Então, para essas pessoas, às vezes, é muito mais interessante, se encaixa muito mais na rotina, é muito mais fisiológico para elas se abster de comida por um período mais prolongado e, no momento em que comer quantidades que para elas são mais satisfatórias em uma refeição, do que fazer todas as refeições do dia, né? Não deixar de nenhuma refeição tradicionalmente de lado, mas quando comer muito pouco. Entendem, pessoal? Gente, eu tô vendo que tá rolando umas perguntas aí, mas todas elas vão ser respondidas ao longo dessas lives, tá bom? Tô sempre pescando as perguntas aqui, mas eu não quero ficar me adiantando, porque a ideia é que eu siga o roteiro, eu nem tô seguindo o meu roteiro aqui. Mas vamos lá! Vamos voltar a seguir o roteiro. Para quem eu não recomendo o jejum intermitente, pessoal, gestantes ou lactantes, porque eu acho que não é muito o objetivo agora, né? Então, se você tá ali gerando uma vida, não tem por que você correr o risco de fazer uma restrição calórica. Não é o objetivo nesse momento. A mesma coisa para as mulheres que estão amamentando. Não é o objetivo. Você vai se privar, às vezes, de nutrientes nessa fase em que o seu objetivo maior é prover o alimento para o seu bebê. Não tem muita lógica, né? A mesma coisa para crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento. Não tem lógica você correr o risco de fazer uma restrição calórica. E no momento em que você está fazendo um jejum intermitente, pode ser que você esteja fazendo uma restrição. Pode ser que não. Pode ser que na sua janela de alimentação você coma tanto quanto ou mais você comeria se não estivesse fazendo o jejum. Mas possivelmente você vai estar fazendo restrição calórica. Então, melhor não. Se você está na fase de crescimento, crianças e adolescentes aí, eu não recomendaria o jejum intermitente. Fora isso, pessoas que têm algum tipo de doença, estão em uso de medicamento. Eu pensei aqui logo de diabéticos que estão em uso de medicamento, pessoas hipotensas. Por que o diabético? Gente, observe. Teve até uma pergunta aqui que está no meu roteiro de hoje, que é: diabético pode jejuar? Então, observe, gente, diabético pode jejuar? Pode, sem dúvida nenhuma. Só que qual é a grande questão? Se é um diabético, bom, se eu já estou com a doença diagnosticada, provavelmente eu estou tomando medicamento, né? Eu estou tomando algum hipoglicemiante, algum remédio que ajude a reduzir a minha glicemia. Então, observe que é muito perigoso um diabético em uso de medicamento, né, em uso de um hipoglicemiante, seja ele um hipoglicemiante oral, uma insulina, enfim. É muito complicado você está administrando um remédio para forçar a redução da sua glicemia e você simplesmente se abster de comida. Quando, na verdade, aquele medicamento, aquela insulina que você está injetando ali, ela previa que você comeria, que existiria carboidrato ali. Então, no momento em que você não come nada, não dá nada,
sem dizer para o seu médico, sem alterar a dose do medicamento, sem fazer testes, às vezes, de naquele momento tirar o medicamento, diminuir dosagem, enfim, aí é o médico que vai, é o seu médico, o endocrinologista que vai estabelecer com você. Você simplesmente pode cair na possibilidade de ter uma hipoglicemia. E lembrem sempre, pessoal, hiperglicemia, manter a glicemia alta é péssimo para o corpo, claro que é péssimo. Pode trazer lesões ali em diferentes órgãos, por isso que um diabético mal compensado, que está sempre com a glicemia alta, pode ter lesão em tantos órgãos diferentes, né? Mas hipoglicemia pode matar. Pode ser uma primeira hipoglicemia e você pode morrer se você não tem nada ali para já de cara aumentar, dar um aumento naquela glicemia. Então, se você não tem nada açucarado ali por perto, pode ser que você não resista àquela hipoglicemia. Então, hipoglicemia é muito mais perigoso do que hiperglicemia. Então, assim, o que a gente tem medo com os diabéticos é de uma hipoglicemia fazendo o jejum intermitente sem orientação, tá bom? Sem conversar com o médico, sem talvez ali mudar a dose do medicamento hipoglicemiante. Então, assim, qualquer doença, sabe, doença cardíaca, hepática, renal, em uso de medicamento, eu diria, consulte o seu médico, consulte o seu nutricionista, faça algo mais acompanhado. Um outro grupo de pessoas também seriam aquelas pessoas, gente, que têm questões psiquiátricas, psicológicas importantes, principalmente em relação ao comportamento na alimentação. Então, se eu tenho uma pessoa que tem transtorno alimentar, é óbvio que é uma pessoa que eu tenho que ter muito cautela e principalmente como nutricionista, talvez eu só me sentisse segura a fazer se essa pessoa também está tendo um acompanhamento psicológico e se o nutricionista está ali conversando com o psicólogo dessa pessoa, né? Porque é bem complicado. A pessoa ali já tem determinados comportamentos que tendem a levá-la para os extremos. Então, eu acho que é uma pessoa que é bem complicado a gente já falar nessa estratégia sem ter também o suporte psicológico ou psiquiátrico do lado, tá bom? Então, eu particularmente não recomendaria de cara para esse grupo de pessoas. E, claro, pessoas com baixo peso também, tá? Não tem muita lógica, né? Óbvio que às vezes pode ser por uma questão religiosa, por exemplo, beleza, mas quanto mais frequente estiver esse jejum, mais para essas pessoas vocês têm que tomar cuidado com o que ela está consumindo na janela de alimentação, para que ela realmente não fique fazendo déficit calórico, afinal ela já está com baixo peso. Ok? Então, beleza, dito as pessoas que eu não prescreveria jejum intermitente. Agora vamos falar um pouquinho então, vamos passar para as perguntas? Vamos passar para as perguntas. Olha, só pincelando o que é que o jejum poderia trazer de benefícios, né? Fora o emagrecimento em si, que talvez aconteça ou não. Mas o que o jejum poderia trazer, aparentemente, é isso. É uma melhora da sensibilidade à insulina, isso já está muito claro. Aparentemente pode ter um efeito positivo em alguns tipos de câncer, né? Principalmente pelo fato de poder ser algo que ajuda a pessoa a chegar numa cetose. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, acho que hoje a gente fala, se não no próximo, mas aguentem firme aí. Fora isso, o que mais? Existe a questão da probabilidade dessa coisa da reparação celular, vocês já devem ter ouvido aí da autofagia, da célula fazer essa autolimpeza. Isso a gente tem algumas evidências para isso, né? Algumas hipóteses em cima disso. Então pode ser que sim, que tenha essa ajuda aí. E isso estaria relacionado um pouco à questão da longevidade. Ele também pode, aparentemente, pode fazer ali alterações de expressão de proteínas, alterações de expressão gênica que estão relacionadas à longevidade. Muito dessa parte, pessoal, a gente ainda não pode bater o martelo e dizer que mas são evidências, sabe? E fato é, gente, quanto mais eu estudo o jejum intermitente, quanto mais eu leio sobre, né, as diferentes aplicabilidades, os diferentes benefícios, fora para essas pessoas que eu falei aqui, menos eu vejo possibilidade de malefício, se ele é utilizado da maneira correta, realmente. Senão vai haver um exagero, a pessoa vai emendar um jejum no outro que simplesmente vai beirar a inanição. Pô, aí é óbvio que não vai ter mais benefício. Então a gente tem que entender, gente, eu estava conversando com uma paciente hoje minha mais cedo, que ela é professora de educação física, Simone, não sei se está por aqui, e eu estava falando, Simone, eu estava lendo, né, uns artigos sobre a parte de jejum e a parte de sistema nervoso central, e isso vai ser papo para uma outra live, tá bom? Não vou falar sobre isso hoje. Mas eu estava lendo sobre isso e o que é que os autores mostravam ali
que provavelmente a gente poderia comparar o jejum, talvez, a um treino. O que eu quero dizer com isso? Observe que no treino, né, e aí, claro, um profissional de educação física teria muito mais propriedade para falar do que eu, mas em um treino, ali, a nível agudo, ali naquele momento que você está treinando, não é bom para o seu corpo. Não é bom. Você está ali o quê? Você está provocando microlesões nas suas células. Você não está fazendo nada de positivo ali agudamente. Qual é o benefício que a gente tem com o treino? O benefício do treino é depois do treino, quando você dá a nutrição e o descanso adequado para esse treino, né? Para esse corpo que treinou. Aí sim você colhe frutos. Aí sim você fica mais forte depois do treino, porque ele repara isso daí. Então o treino, na verdade, ele é a fagulha que vai ali começar a gerar uma resposta, sabe assim, um estímulo, uma resposta positiva se você dá a nutrição e o descanso. Mas se você der treino atrás de treino, treinar, vou subir aqui na bicicleta ergométrica e vou pedalar por 24 horas, não é benéfico. Não é benéfico para o seu corpo. Você não vai estar dando benefício para ele em momento nenhum. Então observe que o treino, o objetivo é estressar, inflamar, e a partir desse estresse e dessa inflamação você gera respostas no seu corpo que, dando a nutrição e o descanso adequado, você fica mais forte. Você sai de um patamar moderado, digamos assim, para um patamar melhor de saúde, de músculo, seja lá o que for. E com o jejum, gente, talvez fosse a mesma coisa. Pode ser que a nível agudo o jejum nem traga benefícios, pelo contrário, talvez possa ser encarado como uma certa forma de agressão para o corpo. A grande questão é o que vem depois. São as respostas que o jejum pode gerar ali, acender essa fagulha justamente que eu falei, para no momento em que a gente dá a nutrição adequada, que a gente passa para o período de alimentação, para que isso daí gere uma resposta positiva, para que o nosso corpo saia mais forte dessa situaçãozinha de estresse que ele passou. E isso faz total sentido para mim, porque no final da vida tudo isso. Por isso que qualquer perrengue, qualquer coisa ruim na nossa vida, na verdade só vai deixar a gente mais forte, né? Quem é que dizia aquilo que o que não mata fortalece? É 50 Cent, o filósofo. Mas fato é isso, sabe, gente? Assim, de verdade, qualquer tipo de agressão pra gente, qualquer tipo de estresse, se ele não dura por muito tempo, né? Se ele ali é pontual, a gente provavelmente pode sair mais forte dessa situação. E o jejum, talvez, o que ele gere é isso. São algumas respostas ali que, se bem correspondidas no período de alimentação, pode realmente ser de grande valia. E isso é isso. Isso talvez seja a resposta em relação à longevidade, a resposta em relação a essa parte de melhora cognitiva, sabe? Então, bem possivelmente, o que o jejum traz de benefício, eu não estou falando mais do déficit calórico simplesmente, né, do emagrecimento, o que ele traz de benefício nesses outros aspectos aí que se fala muito, provavelmente tem relação exatamente com esse contexto de gerar um estresse e você se recuperar desse estresse, tá certo? Mas vamos lá, pergunta número 1. Agora eu vou passar para a pergunta número 1 e faltam 30 minutos para acabar a live. Jejum emagrece? Gente, como eu disse aqui, então jejum jejum é uma ótima estratégia para quem sabe ajudar a gerar um déficit calórico, mas você só vai emagrecer se você gerar déficit calórico. E o que é que significa isso? Significa que na sua janela de alimentação você não pode chutar o pau da barraca, né, em termos de ingestão alimentar. Caso contrário, mesmo ali tendo subtraído uma refeição do seu dia, pode ser que nessas outras 2, 3 refeições que você faça na sua janela de alimentação, que você gere uma supercompensação. Então você vai emagrecer? Não. Tá certo? Então, para emagrecer, tem que gerar déficit calórico. O jejum é uma ferramenta que pode te ajudar a gerar esse déficit calórico? Sim. Ok? Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui. Um dos pontos também desse jejum poder talvez auxiliar também a mais essa liberação que eu falei mais cedo de noradrenalina, que isso por si só aumenta um pouquinho o uso da gordura, então é bacana. Mas, gente, é muito isso, sabe? Então, o objetivo para emagrecer tem que gerar déficit calórico. O jejum pode te ajudar nisso, ou não. 2. Quem tem refluxo ou gastrite pode jejuar?
Gente, para refluxo e gastrite, assim como para diversas... Observe aqui, quem tem gastrite e refluxo, eu canso de falar isso com o meu paciente no consultório. Não adianta o médico nutricionista abrir a gaveta, tirar aquela lista de coisas para você evitar. Que aí tem ali tomate, abacaxi, limão, laranja. Fora, claro, bebida alcoólica, bebida gaseificada, comida condimentada. Que isso realmente, talvez para 98% das pessoas que têm gastrite e refluxo realmente incomode. Mas quando a gente passa, por exemplo, para os alimentos ácidos, não necessariamente vai agredir a todo mundo. Não necessariamente vai incentivar o sintoma de refluxo ou incômodo da gastrite em qualquer pessoa. Às vezes o abacaxi para a pessoa que tem refluxo aqui A desça super bem, para a pessoa que tem um refluxo ali B caia super mal. Então é muito relativo de pessoa para pessoa. A mesma coisa em relação ao jejum. Então o que eu diria é que refluxo em níveis menores, eles tendem provavelmente a não serem muito responsivos a essa questão do jejum. Então, se a pessoa jejua ou se a pessoa não jejua, ela o refluxo dela provavelmente não vai sentir alteração com isso. É muito mais importante, talvez, no momento que ela coma, que ela evite determinados alimentos que realmente, claramente fazem mal, tipo molho de tomate, que é uma coisa que faz mal para a maioria das pessoas que têm refluxo. Então, é importante que ela não coma uma alimentação com volume muito grande. Isso vai influenciar mais do que necessariamente o jejum em si. Mas as pessoas que têm provavelmente níveis mais graves de refluxo, essas pessoas realmente tendem, por que eu vou dizer tendem? Porque depende. Tendem a se beneficiar de uma alimentação mais fracionada, sim. Então, quando a gente fica um tempo sem comer, a nossa produção de ácido ali no estômago, em determinado momento, ela pode aumentar. E para uma pessoa que tem refluxo, se é um refluxo no nível mais elevado, pode ser sim que haja ali aquele retorno, né, desse ácido ali no esôfago. Então, essa pessoa provavelmente é uma pessoa que vai se beneficiar de não fazer jejum e realmente comer a cada 3, 4 horas, sim. Então tem muito que ver caso a caso, não existe uma regra para todo mundo, depende muito do nível do seu refluxo e do quanto realmente o jejum se encaixa ou não. Mas fato é, para alguns níveis mais elevados de refluxo, pode ser que você se beneficie mais de comer em tempos um pouquinho mais curtos do que ficar tanto tempo em jejum. E talvez uma solução que para um paciente meu pelo menos funciona nesse período de jejum é às vezes beber algum chá. Então, beber um chá de camomila, por exemplo, ou beber um chá de gengibre, tende a amenizar qualquer sintoma de refluxo que pudesse aparecer, tá bom? E é algo que tranquilamente cabe dentro de um período em jejum. Diabéticos podem jejuar, ok, já respondi. Jejum ou comer a cada 3 horas. O que é mais saudável? Qual emagrece mais? Eita, essa pergunta aqui parece simples, mas na verdade ela é bem complicada. Então, jejum ou comer a cada 3 horas, o que é mais saudável? Gente, depende, né? Vocês já sabiam que eu ia responder isso. Óbvio que depende. No final das contas, gente, o que é que eu acho que é importante a gente ter na cabeça? Que não necessariamente a gente pular o café da manhã ou qualquer refeição do dia, isso vai implicar em algo não saudável. Até quando a gente vê muitos estudos associando, por exemplo, é muito comum a gente ver isso. Estudos que associam, que estudam lá a população, estudam o hábito alimentar dessa população e associam o jejum matinal, né? Associam pular o café da manhã com circunferência abdominal maior, pular o café da manhã com, sei lá, mais doenças cardiovasculares. A gente tem esses estudos, eles são verdadeiros. A grande questão é o quê? É que eles são estudos de associação. Então, eles pegam ali a população, veem qual é, o que é que essa população geralmente faz, e eles veem que tem essas duas variáveis, eles perguntam à pessoa como é que ela se alimenta, né? E elas veem que essas duas variáveis, elas têm associação. Mas entenda, gente, não necessariamente isso é causa e efeito. Não é porque a pessoa pulou o café da manhã que ela tem a circunferência abdominal maior, que ela tem mais gordura na região abdominal. Mas provavelmente, uma pessoa que pula o café da manhã, ela tende a ter hábitos ruins no período que ela come. Observaram? E é por isso que ela tem circunferência abdominal aumentada. Então, o fato de ter associação, eu pular o meu café da manhã
com eu ter mais gordura abdominal, o fato dessas duas variáveis terem associação, isso não implica em causa e efeito. Não é porque eu pulo o café da manhã que eu tenho uma gordura visceral ou abdominal maior. Pode ser simplesmente que eu pulo o meu café da manhã e eu passo no McDonald's para me almoçar, para almoçar, e eu como um monte de fast food no meu dia, enfim, eu tenho uma alimentação péssima. É por isso que eu tenho mais gordura abdominal. Certamente não é porque eu pulo o meu café da manhã. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses estudos associativos, porque não necessariamente eles são causa e efeito. Então a gente vê muitos estudos assim e a gente acaba realmente colocando na cabeça que, caramba, o café da manhã realmente é uma refeição essencial, ou o jantar é uma refeição, qualquer refeição do dia é uma refeição essencial. Caso contrário, se eu pulo refeição, eu tenho um padrão de alimentação menos saudável ou ruim. E não é por aí que a banda toca, tá bom? Tudo depende de como você organiza a sua alimentação quando você come, quais alimentos você escolhe para participar, independente de você ter feito ou não um jejum intermitente. Essa é a grande sacada. Então, o que você come, sim, que é o que vai dizer muito da sua saúde, não necessariamente se você pula o café da manhã ou não. Então, jejum ou comer a cada 3 horas, o que é mais saudável? Na verdade, o que vai ditar o que é mais saudável é todo o seu contexto de alimentação, todo o seu contexto de estilo de vida, tá bom? De atividade física, etc. Não dá para dizer que jejuar vai ser mais saudável do que comer a cada 3 horas. Também não dá para dizer isso, tá? Ah, não, jejum com certeza é bem mais interessante do que comer a cada 3 horas. Não, gente, isso eu tô falando com uma pessoa que realmente tem questões psiquiátricas ali, que na verdade o jejum para ela só gera muito mais ansiedade, isso leva ela a comer quantidades de comidas absurdas na janela de alimentação, isso só gera ela o tal lá do binge alimentar, sabe? Da compulsão alimentar. Para essa pessoa, jejum é péssimo, é uma péssima ferramenta, então definitivamente não dá pra gente generalizar. Dizer o que é mais saudável ou não vai depender muito de você, do seu contexto de alimentação e estilo de vida, tá certo? Bom, e qual emagrece mais? Gente, qual emagrece mais vai ser aquela estratégia com ou sem jejum, né? Ou seja, comer de 3 em 3 horas versus fazer jejum intermitente. É aquela estratégia que com mais conforto você consegue manter a longo prazo. Sim, a verdade no final das contas é essa. Então assim, gente, eu não sou a favor quando o nutricionista, né, a gente vai lá e fala assim, ah não, a melhor estratégia é aquela que o paciente consegue seguir. Eu concordo em partes com essa frase. Eu acho que na verdade a ciência está aí, os estudos estão aí para mostrar a gente quais são as melhores estratégias frente a algumas questões de fatores de risco, de doença. Então, poxa, se eu tenho uma doença X ali, se eu tenho uma pessoa com resistência à insulina, por exemplo, poxa, eu tenho estudos que me mostram, sim, que fazer uma dieta de mais baixo teor em carboidrato, a resposta é muito melhor do que fazer simplesmente uma restrição, sei lá, do que fazer uma dieta low fat, por exemplo. Eu tenho estudos que me provam isso. Então eu vou ignorar por completo esse estudo e só vou apresentar para o meu paciente aquilo que provavelmente ele acha mais fácil? Não, eu particularmente me vejo na obrigação de falar para o meu paciente, olha, os estudos mostram isso aqui, ó, esse perfil de dieta aqui que é o melhor para o seu caso, para os seus fatores de risco, para a sua situação de saúde agora. E ali com o meu paciente, eu vou chegar ao veredito, eu vou chegar à conclusão de fato o que é melhor para ele, o que é que ele consegue, mas eu acho que uma tentativa naquilo que a ciência mostra pra gente que é o melhor, eu particularmente acho que tem que ser feito nesse sentido. Mas claro, testou, não conseguiu, aí beleza, vamos testar outras coisas que talvez tenham um padrão mais confortável para você. Mas de fato o conforto é uma questão muito importante para determinar o quanto a pessoa de fato vai conseguir emagrecer, né? O quanto vai ser mais eficiente para aquela pessoa. Jejum e queda do metabolismo, acho que eu já falei, né? Então eu acho que é bem importante isso, você observar como está a sua janela de alimentação. Eu acho que é isso que vai determinar muito mais a questão da queda ou não do metabolismo. E gente, se quer emagrecer, lembrando, tá? Treino é a principal estratégia para aumentar o gasto energético. Então, não abra mão de treinar se você está em emagrecimento ou não em emagrecimento, em hipertrofia, em qualquer coisa. A gente tem que botar na cabeça que treino é importante para a vida e, gostando ou não, a gente tem que treinar, tá bom? Jejum pode ser combinado com uma dieta low carb, com a dieta de baixo teor em carboidrato? Com certeza. Na verdade, gente, o jejum ele pode ser combinado. Observe que o jejum, como eu comentei lá no início, o que é jejum?
É um padrão alimentar que visa muito mais quando você come do que o que você come. Então, quando você come, se o objetivo do jejum é esse, pensar quando eu vou comer, na verdade, o que eu como quando eu como, não importa. Eu posso usar qualquer estratégia alimentar associada ao jejum intermitente. Até porque, não necessariamente, o meu objetivo com o jejum intermitente é criar déficit calórico. Então, por exemplo, se eu tenho uma gama lá de estudos que me mostram que jejum intermitente pode ser interessante, por exemplo, para reduzir colesterol, para melhorar o perfil de colesterol. E é uma pessoa que está ali, ela não tem excesso de peso. Exemplo, eu não tenho excesso de peso, mas meu colesterol é alto. Se eu quiser trazer o jejum intermitente para a minha vida, eu tenho que nessa janela de alimentação fazer dieta low carb? Não. Não preciso. Eu posso comer carboidrato normalmente. Carboidrato pode representar o maior percentual das calorias que vão entrar. E eu quero fazer o jejum intermitente porque eu estou querendo ali estabelecer uma estratégia para melhora de perfil cardiovascular, para melhora de perfil lipídico. E não tem nada a ver com gerar déficit calórico. Então, em teoria, o jejum pode ser combinado a qualquer estratégia alimentar. Mas, Paula, digamos que eu queira emagrecer. Bom, gente, para quem já testou uma dieta de mais baixo teor em carboidrato, provavelmente é unanimidade, né, ou muito próximo de unanimidade. A maioria das pessoas que faz uma dieta de baixo teor em carboidrato comprova que é uma dieta que deixa ela com menos fome. Se a gente estiver falando então de uma dieta de bem baixo teor em carboidrato, que é uma dieta cetogênica, com muito pouco carboidrato na composição, o estado de cetose realmente inibe muito a nossa fome. Consequentemente, isso torna mais confortável eu passar períodos maiores sem comer, eu fazer esse jejum intermitente realmente sem sentir incômodo algum de fome nesse momento? Sim. Então, mas é obrigado? Então, para eu fazer jejum intermitente, eu preciso fazer uma dieta low carb ou cetogênica? Não. Jejum intermitente é uma estratégia que eu posso combinar com qualquer tipo de estratégia alimentar. Tá bom? Com qualquer característica de dieta. Não é uma obrigação fazer low carb, mas sim é uma possibilidade. E provavelmente as pessoas que querem emagrecer usando o jejum intermitente têm uma preferência natural por reduzir o carboidrato na janela de alimentação. Tá bom? Melhor o jejum natural ou o jejum intermitente? A pessoa que perguntou isso, eu entendo o quê? Que ela tá falando assim, melhor o jejum intermitente, ou seja, aquela coisa programada, que eu vou fazer ali, digamos, 16/8 todos os dias, fazer jejum por 16 horas e me alimentar por 8 horas, ou melhor o jejum natural, aquela coisa que não é programada, mas acordei lá sem fome, vou ficar sem comer até o horário que bater a fome, e aí vai bater a fome lá pelo horário do almoço, por exemplo. Qual desses é melhor? Aí, na verdade, eu teria que jogar de volta até a pergunta para essa pessoa. Com que objetivo você está perguntando isso? Então, seria melhor em relação a quê? Se você visa emagrecimento, por exemplo, aí tudo vai depender, então, do que é melhor. Mas fato é, gente, só falando de maneira geral, independente do objetivo, o nosso corpo, ele tende a só responder, né? A responder de maneira eficaz para aquilo que a gente quer, se a gente faz com frequência. Então, assim como a gente, como nutricionista, a gente fala lá, cara, mantém constância nos seus bons hábitos alimentares. A gente quer essa constância, por quê? Porque o seu corpo ele só vai começar a responder de maneira eficaz àquela ferramenta, digamos, a ferramenta de comer bem, se você mantém isso com regularidade na sua vida. Se as exceções, ou seja, comer comida de má qualidade, por exemplo, se isso está na menor parte do seu tempo. Então, no fim das contas, se você quer gerar algum tipo de resposta benéfica através do jejum intermitente, eu diria que pela mesma lógica que a gente recomenda constância nos bons hábitos alimentares, a gente teria que também praticar o jejum com uma certa constância. Porque se eu falo assim, e só o natural, mas beleza, vai que você só não sente fome de manhã uma vez no mês. Uma vez a cada 2 semanas. E aí você pularia o seu café da manhã. Será que isso vai te trazer um retorno para o que você quer? Será que isso vai te trazer um benefício para o que você quer? Provavelmente não, porque é tão raro, tá tão espaçado, que provavelmente isso não vai te trazer benefício nenhum, entendeu?
ou vai ser um, sei lá, um benefício pontual ali. Fato é, eu realmente, assim como o treino tem que ser constante, assim como boa alimentação tem que ser constante, eu acho que se você quer usar a ferramenta do jejum intermitente para algum tipo de benefício, essa ferramenta também tem que ser de alguma forma constante. Pelo menos a nível semanal ali, tem que estar com determinada frequência, tá bom? E qual é a frequência ideal? Cara, não dá para dizer, porque isso não existem estudos que comparem os diferentes protocolos de jejum a longo prazo, pra gente conseguir dizer qual é o melhor para determinado objetivo, porque ainda tem isso, né? É melhor para quê? Para emagrecer? Para melhorar perfil de colesterol? Para reduzir, para melhorar a sensibilidade à insulina? Então, depende muito, não dá pra gente dizer. O que é que eu te diria? De verdade, faz aquilo que é confortável. Via de regra, quando a gente testa o jejum intermitente pelas primeiras vezes, provavelmente, a depender principalmente do tipo de alimentação que a gente esteja mantendo dentro dessa janela de alimentação, a gente vai sentir fome. Tem pessoas que sentem dor de cabeça, por exemplo. Esses sintomas, eles tendem a ir embora à medida que você vai praticando o jejum intermitente, à medida que você vai colocando isso com uma determinada frequência na sua rotina. Mas realmente não dá para eu dizer qual é a frequência ideal, porque eu não tenho essa resposta, tá bom? E no final das contas, gente, é isso. É muito assim, ver, para mim, o recado final, porque eu tô vendo que eu já tô me aproximando aqui do tempo. Eu respondi 7 perguntas, o objetivo era responder 10, tá bom? Mas assim, eu acho que conforto é a palavra-chave, tá certo? Então, o jejum, ele pode entrar como uma excelente ferramenta, ele pode sim. Gente, eu vou responder todas essas perguntas nas próximas. Eu vou criar outro box de perguntas sobre jejum para vocês colocarem isso, tá bom? Jejum provoca queda de cabelo? Óleo de coco quebra jejum? Tudo isso a gente pode falar nos próximos, tá bom? Vou abrir o box de novo. Mas fato é, gente, traga a ferramenta do jejum, de preferência se você... Hoje tem muita informação na rede, sabe? Mas às vezes também essa informação pode ser meio equivocada. Então se você pode buscar um profissional para bater um papo, contar da sua rotina e que ele te encaminha ali no jejum, eu acho bacana. Mas dá também para fazer de maneira natural, simplesmente ver se eu não tenho tanta fome ali no café da manhã e pular, ou às vezes pular o jantar, se eu quero emagrecer, usar isso como ferramenta para otimizar talvez o meu déficit calórico. Você pode testar naturalmente se você não tem nenhuma daquelas, se você não é nenhuma daquelas pessoas que eu disse ali no início, tá? Obviamente que eu não sei com quem eu tô falando aqui nessa live. Mas tudo é conforto. Então, se jejum é algo extremamente penoso para você, nossa, Paula, tentei fazer esse de 16 horas e assim, terrível, foi o pior dia da minha vida, tentei treinar e é horrível, passei mal. Cara, então não tem por que fazer, não tem por que impor como se fosse uma penalidade para o seu corpo, porque claramente ele não responde bem a essa estratégia, então não precisa ser assim. Dá para ser simplesmente uma alimentação ali onde você vai comer todas as refeições tradicionais do seu dia e ainda assim você vai chegar ao seu resultado de emagrecimento. Então, beleza, gente, de verdade, se é uma penalidade para você, não precisa trazer o jejum intermitente. Mas sim, é uma ferramenta que quanto mais você testa, quanto mais você faz, mais tende a ficar fácil. Menos fome você tende a sentir nesses períodos. A primeira vai ser mais desconfortável, a segunda vai ter um pouquinho de desconforto, do terceiro em diante provavelmente você já vai fazer brincando. Então é uma estratégia também que você pode ir testando. Muito cuidado com, todas as lives de jejum vou ter que deixar esse alerta no final. Muito cuidado, gente, para não virar o louco do jejum intermitente e querer bater recordes de jejum intermitente. Eu vou então, se eu já vi que o de 24 horas tá fácil para mim, eu vou tentar 36, eu vou tentar 48, eu vou tentar 72 horas. Gente, na boa, não entra aí, porque eu sei que tinham grupos aí que estimulavam esse tipo de coisa, né? Que a pessoa ali tava na competição para ver quem mais ficava em jejum. Isso é ridículo, tá bom? Na boa. Então, assim, estuda um pouquinho antes, conversa com o seu profissional de saúde, sabe? Com o seu médico, nutricionista, que lê um pouco, que entende um pouco do assunto, para realmente te trazer uma clareza maior da frequência, principalmente do que você tem que colocar nessa janela de alimentação. Não sai fazendo na louca, não, tá bom? E, gente, queria finalizar pedindo a vocês que... Acabou aqui a live... Primeiro, se curtiu, nem dá para pedir mais para divulgar para os amigos, né? Mas eu quero sempre, quando eu iniciar a live, que vocês de verdade compartilhem. E vai lá no meu link que tá lá no meu Telegram e clica lá. Vou deixar umas dicas sobre jejum intermitente lá no meu grupo do Telegram.
E de verdade estou compartilhando muito conhecimento por lá, muita receita bacana. Então espero que vocês tenham gostado. Vou abrir o box agora lá nos stories novamente com perguntinha sobre jejum. Eu acho que eu vou fazer umas 10 lives sobre jejum intermitente, pelo visto. E eu acho que vai ser muito bom. A ideia é que a gente fale tudo e mais um pouco sobre jejum intermitente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. De verdade, vão lá, dá essa moral, entra lá no Emagreça com a Nutri. E se você tem o objetivo de emagrecer, obviamente. E beijo enorme para todos vocês, obrigada pela presença de verdade. E a gente se vê amanhã às 16 horas em live com a endocrinologista sensacional, doutora Rafaela Fontenelle, para a gente falar sobre estresse, hormônios e alimentação. Vai ser show essa live também. Então amanhã às 16 horas, não perde não, tá? A live vai ficar salva aqui por 24 horas. Beijo, gente. Tchau, tchau.